O livro de Isaías, no capítulo 49, o verso 6, disse mais: pouco é que seja o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, tornares a trazer os guardas de Israel, ou os guardados de Israel. Também te dei para a luz do gentil, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Penso que esse verso, ele refere-se diretamente a Jesus Cristo, né? Que lindo este verso. Aquele que é o restaurador, ele restauraria as tribos de Jacó, ele traria os guardados de Israel novamente à nação, aos seus pés. E também, a Bíblia diz, para ser a luz dos gentios, ou seja, salvar a todos aqueles que o aceitam, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Jesus, o Salvador. Foi por isso que ele nasceu, foi para isso que ele viveu entre os homens, para ser a minha salvação. Por isso o nome Jesus, o nome que foi dado, ele se chamará Jesus, que quer dizer aquele que salva o ser humano do pecado. Louvado seja Deus, porque ele é o nosso Salvador. Portanto, Jesus é esta luz que brilha em todos os recantos do mundo. Jesus sempre brilhou no coração de pessoas, sempre esteve presente para a salvação. Jesus nunca abandonou os seus filhos neste mundo de trevas, dor e pecado. Sim, Jesus, o Salvador. Mas Jesus, ele também deixou com que eu e você sejamos também uma luz para aqueles que nos cercam, para aqueles que estão perto, também para os que estão longe. Jesus deixou durante toda a história terrestre, homens e mulheres também que sigam a ele. Ele é a luz, e se nós seguirmos esta luz, nós também vamos brilhar por Jesus, brilhar, sermos uma luz, sermos uma voz de esperança, sermos uma voz de salvação para as pessoas que estão neste mundo. Sim, farei com que você, Jesus, mas este verso também pode ser aplicado a mim e a você. Farei com que você, meu querido ouvinte, seja uma luz para aqueles que lhe cercam. Para que, através de mim e de você, se vê ou possam ver um Salvador, a salvação. Ah, meus queridos, nós temos que ser uma voz de salvação, uma voz de esperança. Jesus foi essa voz por excelência. Por isso, ele deixou o céu, deixou a sua glória, veio nascer entre os homens para brilhar. Jesus brilhou. Eu sou a luz do mundo. Sim, ele ilumina o caminho escuro de cada ser humano. Ah, meus queridos, que luz foi Jesus. Que luz é Jesus. A estrela da manhã, a resplandecente estrela de Belém. Sim, Jesus, mas eu e você, quando nós nos aproximamos dessa luz, claro que também brilharemos, seremos também luz àqueles que nos cercam. E nesta manhã, gostaria de falar um pouquinho de duas pessoas que foram esta luz, em momentos tenebrosos da história da humanidade. Vamos aqui falar um pouquinho de Esther, um pouquinho de Mordecai. Estes são relatos inspiradores da Bíblia a respeito de pessoas que brilharam, pessoas que exerceram o seu ministério, um ministério transcultural, em outras culturas, em outros lugares. Isto é muito importante porque eu e você podemos ser uma luz onde estivermos, mas também sermos uma luz em outros lugares, em outras culturas, né? O livro de Esther
ele conta essa história maravilhosa. E é a história que o livro de Esther conta de um homem e uma mulher que salvou um povo da mão do seu inimigo. Por isso, eles celebram até no dia de hoje o Purim, dia de salvação, dia de libertação. Esther e o seu primo Mordecai, eles eram judeus que viviam na cidade de Suzã, capital do Império Persa. Por alguma razão, nós não podemos entender absolutamente o porquê. Muitos judeus tinham sido levados cativos para a Babilônia, e voltado para a sua terra. Mas outros não voltaram, não sabemos o porquê que não voltaram. Talvez estivesse bem lá em Babilônia, talvez estivesse prosperando lá em Babilônia, mesmo em terra estrangeira. E ali, então, Mordecai, com a sua prima Esther, ficaram ali em Babilônia, já no governo da Medo-Pérsia. Então, por meio de uma série de providências, Esther se tornou rainha. E a Bíblia diz que o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou favor e aprovação mais do que todas as outras virgens. Então o rei pôs uma coroa real na cabeça dela e fez ela rainha em lugar de Vasti, que foi deposta da sua função de rainha. E foi nesse papel, então, que Esther, mesmo um pouco relutante, desempenhou uma função importante na história bíblica. Sabe como Deus usa as pessoas, como Deus sabe lidar com a história deste mundo, como Deus sabe colocar pessoas no lugar certo e no momento certo para ser uma bênção, para ser uma luz ao povo de Deus, ao nome de Deus. Pessoas que podem ser uma bênção para testemunhar de um Deus verdadeiro. Você já imaginou o que é ser exilado? Ser exilado numa cultura estrangeira? Pode ser até difícil compreender o que os judeus enfrentaram sobre o primeiro domínio dos babilônios. Quanta dor eles passou na mão dos babilônios, quanta luta, quanta angústia por ter sido tirado da sua terra natal, da sua casa paterna, às vezes deixado parte de sua família e levado para um país estrangeiro. Imagina a dor, o sofrimento, a angústia para estes. E assim, eles foram levados para a Babilônia. E depois, o reino de Babilônia passa para a mão dos Medo-Persas. E ali estavam os judeus em Babilônia, na mão de Nabucodonosor e depois na mão de Xerxes ou Artaxerxes, dos Medos e Persas. Sabe, queridos, às vezes é difícil você viver na sua própria cultura, não é mesmo? No lugar que você nasceu, criou, cresceu. Temos dificuldades. Você imagina agora ser deportado para um país onde você não conhece as leis, onde você não conhece a fé, não conhece os costumes. Sim, eles foram levados para a Babilônia. Foram levados para esse reino que eles não tinham conhecimento. Sabe, às vezes servir a Deus no lugar que nós nascemos, às vezes é fácil. Principalmente em países como o nosso, com toda a liberdade religiosa, cultural, social, financeira, liberdades, né? Às vezes nós enfrentamos dificuldades para servir a Deus, para ser fiel a Deus, mas imagine você ser fiel a Deus
em um lugar totalmente estranho à sua fé, à sua religião, à sua cultura. Às vezes as leis destes países não combinam com as leis do país que você vivia. Você imagina os judeus que tinham diversas leis religiosas, diversos princípios religiosos, saindo da sua terra, agora indo para um país totalmente pagão, totalmente avesso às questões religiosas. O povo judeu sempre foi muito religioso, muito apegado às coisas espirituais. Agora, imagine eles agora deportados. Imagine leis diferentes das leis que você segue, que você é aculturado. Leis religiosas que você segue, chega em um outro país, nada disso. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos essa total liberdade, você chega, você prega onde você quiser, ter vontade, com toda a educação, com todo o respeito, você chega e você pode pregar, falar da sua fé, do seu amor, pode ser adventista, batista, católico, espírita, metodista, pessoas que não têm religião, enfim, você tem essa liberdade. Mas para os cristãos, imagine agora, você sai dessa cultura que temos, somos levados para um país árabe, onde você não pode nem ler a Bíblia. Você já imaginou? Não pode nem ler a Bíblia. Se você não pode nem ter um momento de culto, porque se você expor um culto a público, você é preso, você é denunciado e até a morte. E lugares que a Bíblia é um livro proibido, percebeu? Sim, vivemos nesse mundo de liberdade, nós brasileiros. Mas imagine viver num lugar desse. E assim é num lugar que estava Esther e Mordecai. Sabe, com todo esse momento que vivemos de liberdade religiosa nas Américas e em outros países do mundo, nós temos as nossas dificuldades espirituais. O próprio Jesus, ele disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a boca, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento ensinado por homens. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio desse povo. Mesmo um povo que, conhecendo, tendo conhecimento do Cristo, do Salvador do mundo, e Jesus está dizendo, olha, a maioria desse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ensina mandamento que são mandamento de homem. Mas eu achei interessante o final desse verso, onde diz assim, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. No meio desse povo rebelde. Israel foi levado ao cativeiro por falha sua, falha própria. Eles foram levados cativo por desobedecer os planos de Deus. Sabe? Mas Deus disse, olha, mesmo assim eu vou continuar fazendo obra maravilhosa no meio desse povo. Deus continua abençoando o seu povo, mesmo às vezes nos afastando, às vezes nos rebelando contra Deus. Nós temos um exemplo de pessoas que deram o seu testemunho, nós temos o exemplo de Daniel, né, e os seus companheiros que estavam em Babilônia, eram judeus levados cativos, assim como Esther e Mordecai. Ali nós vemos ali Daniel, ele e os seus companheiros, quando chegam em Babilônia, um teste começa a ser feito com eles. Eles seriam escolhidos para ser pessoas que atuassem diante do rei. E ali o primeiro teste, o teste das comidas, dos alimentos. E Deus o abençoou, aqueles rapazes, aqueles jovens, eles foram grandemente abençoados. Depois dos 10 dias, eles estavam mais bonitos, mais robustos, mais inteligentes. Passaram no teste. Mas imagine a dificuldade que eles tiveram. Imagine a experiência. Se nós olharmos o livro de Daniel, nós vemos outra experiência dura para aqueles jovens.
Foi quando o rei levantou aquela estátua, aquela grande estátua de ouro e pediu que eles adorassem aquela estátua. Mas eles não adoraram a estátua, foram jogados na fornalha de fogo ardente. Você imagine que prova terrível para aquele jovem em terra estranha. Você imaginou que prova terrível foi aquela? Mas nós temos uma outra experiência de Daniel, isso do próprio Daniel, né? Do próprio Daniel, que não acharam defeito algum em Daniel, não acharam nada em que acusar a Daniel, foram acusar a Daniel em relação às suas coisas, as coisas espirituais, a adoração. E Daniel não adorava outro Deus, a não ser o Deus criador dos céus e da terra. E por ele não devotar nenhuma adoração a outro Deus, Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Percebeu quanta luta aqueles jovens tiveram em Babilônia, mas foram uma luz naquele império. Foram uma luz. Por isso é que nós lemos logo no início o verso de Isaías: eu te coloquei para ser uma luz, para que as pessoas vejam a minha salvação até nos confins da terra. Ser uma luz. Esther e Mordecai foram uma luz na Medo-Pérsia. Daniel e os seus companheiros foram uma luz. Aonde? Em Babilônia. Temos desafio, meus queridos, muitos desafios. O que faremos nós com os desafios? Sabe, Babilônia caiu. Houve a ascensão dos Medo-Pérsias. Muitos judeus puderam retornar à sua pátria. Outros não retornaram. Ficaram ali, permaneceram, vivendo ali em Babilônia. Quando nós olhamos isto, nós vemos o que diz Esther no verso 2, naqueles dias quando Assuero reinava na cidade de Suzã. Olha bem, agora era um outro rei, não mais o rei Nabucodonosor, era Assuero. O Império Persa, sobre o governo de Assuero. A rainha Vasti, por uma questão, ela foi deposta do seu cargo. Ela foi desfavorecida do seu cargo. E nesse contexto, entra Esther e o seu primo Mordecai. Entra ali. Parece que Mordecai era um oficial real. Trabalhava como oficial real no palácio. E ele residia na cidade de Suzã com a sua prima. Pode ser considerada uma sobrinha, uma filha adotiva, porque os pais dela tinham morrido e agora o seu primo Mordecai tinha adotado como se fosse a sua própria filha, né? Então, eles estavam imersos naquela cultura. Não sabemos por quanto tempo eles estavam vivendo ali naquele império, mas já estavam imersos nessa cultura, né? Então, por Vasti ter sido deposta do seu cargo, mulheres de todo o reino foram chamados para se prepararem, para se apresentar ao rei, para que destas ele escolhesse uma rainha. E pela providência, Esther foi escolhida, foi levada ao palácio real, ela foi cuidada, ela foi preparada e ela achou favor, graça. Era uma menina linda, muito bem educada e ali então ela foi escolhida para ser a rainha naquele reino, para ser a rainha. Interessante, meus queridos, o que diz o texto, onde Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a sua origem e a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele. Era uma menina obediente, ele era como se fosse o pai adotivo. Sim, ela estava na tutela de Mardoqueu.
E ele disse, olha, você foi escolhida, você é muito bonita, você vai ser preparada para se apresentar diante do rei para ser rainha, mas não revele a sua nacionalidade, o seu povo, quem é você? Olha, será se Mardoqueu estava cometendo um pecado? Será se Esther estava cometendo um pecado? Provavelmente não foi perguntado isto a ela ou a ele, porque se perguntasse, eles não eram pessoas de mentira. Não foi perguntado. Simplesmente ele estava submerso naquela cultura. Portanto, às vezes é prudente mantermos algum silêncio, mesmo em relação à nossa fé. Daniel, como assim? Ora, saia daqui do Brasil e vai para um país do Oriente Médio, do Extremo Oriente, onde é proibida a religião. Chega lá e chega dizendo assim, olha, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo. Olha aqui, eu estou com a Bíblia na mão. Perceba? Nós temos um livro que conta a história de irmãos nossos que estão nesses países fazendo um trabalho para a igreja, para Deus, e onde eles, de forma muito cautelosa, ficam ali granjeando amizade, conquistando amizade e com muita sabedoria para chegar e apresentar o Evangelho. Às vezes nós temos que ter cautela. Aqui no Brasil é um lugar tranquilo, mas dependendo do lugar que você vai, também você tem que ter essa cautela. E por isso Mardoqueu disse, Esther, mantenha cautela, não declare. E ela chegou a ser escolhida como a rainha. Ela foi fiel a Deus, ela foi fiel ao seu pai adotivo. Sim, e ela chegou a ser escolhida como uma das mais lindas jovens, uma das mais, imagino, educadas, uma das mais preparadas. E, portanto, ela chegou ao trono. Mas por trás dessa história nós temos a questão do Mardoqueu e de Amã. Amã era um grande oficial do rei, vamos dizer que fosse o segundo abaixo do rei. E, portanto, como Mardoqueu trabalhava no palácio, quando Amã passasse, todos deviam se curvar diante dele, porque ele era um dos maiorais no palácio. Mas Mardoqueu, ele não se ajoelhava, ele não prestava continência a Amã. Mardoqueu não. Porque ele entendia que o único que merece a continência, honra, é Deus. Ele era um judeu devoto. E uma coisa, Amã era de uma nação inimiga de Israel, uma nação que tinha feito muito mal, era um amalequita, inimigo de Israel. Sim, ele não se ajoelharia diante de um inimigo, certo? Não adoraria ninguém além de Cristo Jesus. E isso deu uma confusão danada e criou-se uma grande inveja de Amã com relação a Mordecai. E agora, por várias razões, Mordecai nunca prestava continência, adoração, reverência, não desrespeito, reverência, adoração àquele homem. Isso cresceu um ódio dentro do coração de Amã, que ele foi até o rei e conseguiu fazer um decreto para destruir Mordecai, e não apenas Mordecai, o seu povo também. Que coisa, né? Que luta, que situação. E Amã quis destruir não apenas Mordecai, mas como todo o povo judeu. Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis do teu povo, ó rei. E esse povo, eles têm que ser eliminados. Que angústia para o povo judeu. Sabe, queridos, eles não cumprem
não cumprem as leis do rei. Era mentira. Eles cumpriam sim as leis do rei. Eles simplesmente não prestavam honra, homenagem e adoração a Amã. Em todos os outros aspectos, Mordecai, Esté e o seu povo, o povo judeu, eles cumpriam sim as leis do rei, do império. Mas olha a afirmação: existe um povo espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes. Ah, meu querido, uma receita perfeita para a perseguição. Aqui nesse mundo onde nós estamos, existem pessoas que seguem ao verdadeiro Deus e as leis que eles vivem são diferentes. São diferentes. Isso é uma receita, né? Uma receita perfeita para a perseguição. Por que que Paulo era perseguidor? Ele perseguia quem? Ele perseguia os judeus que viviam ali no império do Roma, que dominavam. E a lei do povo judeu era uma lei diferente. Por isso Paulo perseguia. Perseguiram Jesus. Por que que perseguiram Jesus? Os apóstolos. Por quê? Porque eles seguiam um povo cujas leis são diferentes. Ah, meus queridos, diferente no quesito espiritual. E quando as leis são diferentes, certo? Quando as pessoas seguem uma lei diferente, mesmo que não fira a lei do Estado, mesmo que não fira a lei do Estado, as leis de Deus, que os verdadeiros filhos de Deus seguem, vai causar oposição. Então, no momento de que Amã consegue levar o decreto de morte ao povo judeu, entra Esther. E Esther disse: Mordecai, eu vou falar com o rei. Eu vou até o rei. Eu vou até o rei ver o que... Mas olha, Esther, não é momento de você. Você não pode entrar até o rei sem ser convidada. Tem o momento certo. E ela diz: eu preciso de fazer isso. Chame o povo judeu. Jejue. Ore. Clame a Deus por mim. É um momento que Deus precisa de agir para o livramento. E ela disse: olha, eu vou. Se eu tiver que perecer, perecerei, mas que eu vou lutar pelo meu povo, eu vou. E o próprio Mordecai diz para Esther: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Sabe, queridos, e Esther foi, eu estou aqui resumindo ao máximo, Esther foi ao rei sem ser convidada. E a Bíblia diz que Esther achou graça diante do rei. O rei a convidou. E o rei, então, buscou saber qual era a necessidade de Esther. Por que que ela estava ali? Naquele momento que não era o momento dela estar. Mas o rei a amava. E o rei achou favor. Esther achou favor diante do rei. Portanto, Esther explicou a situação para o rei num banquete. E sabe, queridos, ela disse: olha, rei, eu preciso que você revogue aquele decreto de morte contra o povo judeu. O rei disse: olha, Esther, não é possível revogar um decreto. O decreto de um rei não volta atrás. Não é possível decretar. Mas vamos fazer um decreto do qual vocês podem se defender. Tem um dia já definido no decreto, que é um dia onde os inimigos dos judeus iriam eliminar. Era um dia de morte, um decreto de morte. Não podemos revogar esse decreto. Mas faremos um outro decreto em que vocês poderão se defender. Ah, meus queridos, e Deus agiu, porque aquela Esther, rainha, orou, clamou a Deus, ela, as suas moças, Mordecai,
Todos os judeus do império clamaram, oraram, choraram, porque estava chegando o dia da execução do povo judeu. E Deus ouviu a oração. O rei atendeu o pedido da rainha, fez um decreto em que eles podiam se defender. Deus age, meus queridos, aonde há pessoas que são luzes. Ali estava uma mulher, um homem, um povo que testemunhava do verdadeiro Deus naquele império. Por isso você foi chamado para ser uma luz. Sim, no dia exato de morte, do decreto de morte, o povo judeu foi vitorioso. Eles avançaram sobre os seus inimigos e milhares de pessoas inimigas foram mortas por decreto do rei. Sabe por quê? Não é porque Esther era a rainha. Não era porque o povo judeu era melhor do que alguém. É porque a providência divina existe. E até hoje, os judeus, eles festejam aquela data. Eles chamam aquela data de uma data muito especial, onde que eles comemoram esse dia, dia de júbilo, dia de alegria, dia de festa, né? O dia em que eles foram libertos, eles receberam a libertação. O nome de Deus não aparece no livro de Esther. Você já percebeu isso? Não aparece. Não aparece. Mas o povo de Deus, o povo judeu, eles reconheceram e reconhecem o milagre do Purim, ou seja, da providência de Deus, agindo, salvando eles da mão dos seus inimigos. Esther, Mordecai, povo judeu, Daniel, seus companheiros, foram uma luz em lugar estrangeiro, em lugar estranho. Eu e você podemos ser essa luz. E Deus age através destas pessoas que são luzes. Deus pode agir aí na sua família, meu querido. Tem muitos problemas? Tem guerras? Tem decretos até de morte? Às vezes muita família. É uma briga, né? Poxa vida, hein? Quanta situação difícil que existe. Aí você pode ser uma luz nesses lugares que está estranho, né? Você pode ser uma bênção. Você pode ser a salvação, como foi Esther, como foi Mordecai. Deus nos colocou para ser luzes. Deus agiu e Ele continua agindo. Deus não esqueceu de mim, de você. Ele está pronto a agir. Sejamos esta luz. Deus nos chamou para isso. Quem sabe não foi para este momento que Deus colocou você aonde você está. Portanto, vá a Jesus. Vamos a Jesus. Estejamos com Ele. Ele vai estar conosco. Ele vai estar agindo através de nós. Que Deus nos abençoe. Oremos, Pai querido. Temos um exemplo lindo na Bíblia de Esther e Mordecai. O Senhor agiu através deste para salvar um povo. O Pai deu o Filho, Jesus Cristo. E através dele salva a cada um. Salva-nos do pecado, da miséria deste mundo. Ó Pai, toma-nos em tuas mãos. Que a sua luz brilhe em nós, para que sejamos fontes de salvação aqui nesse mundo. Não merecemos nada. Somos pequenos, mas queremos ser instrumentos usados por Ti. Nós oramos agradecido no nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu querido, eu quero desejar a você um feliz sábado, bom final de semana e um feliz Natal. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá!